Deixa a sua Bíblia aberta, meu irmão, em João capítulo 3. Pedir a você o máximo de silêncio agora. João 3. Amados, para os irmãos que não são daqui da sede, eu quero falar para vocês que nós essa já é a 4ª semana que estamos estudando o capítulo 3 de João. Nós estamos falando sobre o novo nascimento e a obra da regeneração na vida do homem. Na semana passada, nós falamos sobre a conversão como um ato divino que acontece em nossa vida antes de se processar a regeneração em nós. Tanto a conversão quanto a regeneração é um agir de Deus em nossa vida. Eu falei aqui, inclusive, na semana passada, que às vezes a gente insiste com a pessoa que não é evangélica a aceitar a Jesus. E a gente esquece que esta não é uma obra do homem. É uma obra do Espírito de Deus em nossa vida. É o Espírito que opera a salvação no homem. O Antigo Testamento, se não me engano, o profeta Zacarias, ele disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. João 16, 8, diz que quando 16, 7 e 8, que o Consolador, o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem convence o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, disse que a regeneração ela ocorre em nossa vida pela lavagem da água pelo Espírito Santo. Então a regeneração, a salvação, é algo que acontece em nós por uma obra do Espírito Santo de Deus. Tem um teólogo, um pregador muito conhecido hoje no mundo inteiro, chamado Paul Washer. Ele diz que a regeneração é a doutrina esquecida da igreja. E por que a regeneração é a doutrina esquecida da igreja? Porque a igreja esqueceu de tratar das doutrinas que são fundamentais para a vida cristã, para dar lugar a todo tipo de ensino que não é bíblico. E a regeneração, ela não acontece em nossa vida apenas porque você fez uma oração dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Ou porque você passou a pertencer a uma igreja, a uma denominação. Eu mostrei na semana passada que a regeneração começa no ato em que você aceita Jesus, no ato da conversão. E o processo, à luz da Bíblia, é muito simples. Ouve-se a palavra e o Espírito Santo aplica a palavra em nosso coração. Eu preciso dizer algo aqui que alguém me perguntou no final do culto da semana passada. Pastor, o senhor falou que a conversão é uma obra do Espírito Santo que começa quando alguém ouve a palavra de Deus. Mas aquelas pessoas que se convertem sem ouvir a palavra, e é preciso dizer isso aqui, realmente,
No mundo muçulmano, por exemplo, muitas pessoas têm se convertido sem nunca antes ouvir a palavra de Deus. O Senhor vem através de um sonho. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não se converteu ouvindo o evangelho. Paulo se converteu quando o próprio Jesus veio a ele no caminho de Damasco. E ele entregou a sua vida a Jesus. Só que isto não é regra, é exceção. No geral, a regra é ouvir a palavra de Deus. É a palavra quem revela o plano da salvação. É a palavra quem revela Jesus. É a palavra que ao mesmo tempo revela nossas mazelas, que revela que somos pecadores. É a palavra que nos desnuda diante de Deus. É por isso que eu sempre tenho dito aqui: pregue a palavra. Não é necessário enfeitar, criar artifícios. A palavra por si só é suficiente para gerar arrependimento, quebrantamento, salvação e trazer a presença de Deus para a vida do homem. Aleluia. A regeneração, em qualquer dicionário, a palavra regeneração significa restabelecimento do que estava destruído. É dar uma nova existência, é melhorar, restaurar, corrigir, revivificar, isto é, dar vida de novo. A palavra regeneração encontra-se somente em dois textos na Bíblia. Um é em Mateus 19, 28, que é quando Jesus fala da regeneração dos últimos dias, da regeneração dos sistemas, do mundo, de todas as coisas. E isso tem base em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Quando ele criará novos céus e nova terra. Esse é um tipo de regeneração. A palavra regeneração aparece pela segunda vez em Tito capítulo 3, versículo 5. Em Tito capítulo 3, versículo 5, já fala da regeneração do indivíduo, da regeneração da pessoa, do homem que se entrega a Jesus. Nessa breve exposição, eu quero falar 4 verdades sobre a regeneração. Sendo que o que eu vou falar aqui hoje é muito superficial para o que a Bíblia fala sobre a regeneração. Eu preciso lhe lembrar que o capítulo 3 de João, onde Jesus fala do novo nascimento, aqui nesse texto, Jesus está lançando as bases para o que nós chamamos de a teologia da regeneração, ou a doutrina da regeneração. A primeira verdade que nós vamos aprender, e que ela tem uma relação com a conversão, é que a regeneração é um renascer sob o poder de Deus. Aleluia. Eu falei aqui na semana passada que o pecador não pode entender, nenhum homem pode entender, quando uma pessoa se converte e muda de vida, agora mesmo, enquanto eu falo com você aqui. Milhares de crentes no mundo inteiro, inclusive domingo que vem, nós estaremos aqui no Rio Sena, com o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Pela manhã nós teremos uma escola dominical, com uma lição, todas as lições serão voltadas para a igreja perseguida. E à noite o culto será voltado para a igreja perseguida. E agora, enquanto eu falo com você, vários irmãos estão morrendo por causa deste evangelho.
vários irmãos agora estão presos por causa deste evangelho. E por que essa gente morre por causa do evangelho? Por que esses pastores estão atrás das grades por causa do evangelho? Estão atrás das grades por causa do evangelho? Por que eles estão morrendo por causa do evangelho? É porque o que foi operado na vida deles foi algo do Espírito Santo de Deus. Foi uma operação divina. Eles sofreram uma transformação. E quando a gente sofre uma transformação que é gerada pelo Espírito Santo de nós, nós passamos a estar dispostos a qualquer coisa por causa desta salvação. Primeira verdade que eu quero lhe falar é que a regeneração é um renascer sob o poder de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 de João, versículo 13, diz assim, versículos 12, 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao versículo 13, nessa versão, que é a versão contemporânea, vai dizer: filhos nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Portanto, Deus não apenas me deu o nome de filho de Deus, Deus me transformou em filho de Deus. Aleluia. Deus mudou a minha condição espiritual. Qual era a minha condição espiritual? Abre a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha para mim, meu irmão. Essa era a condição do homem antes de ser, de qualquer crente, de qualquer salvo, antes de ser filho de Deus. Ele estava morto em seus delitos e pecados. É por isso que quando você recebeu a Jesus, você não apenas passou a ser chamado filho de Deus, você foi transformado em filho de Deus. Por que você foi transformado? Porque ele diz: no versículo 1, ele vos vivificou. Isto é, ele operou vida em vocês. Aleluia. Isto é algo que só o Espírito de Deus pode fazer em nós. Portanto, nós não passamos a ser crentes, nós não passamos a ser evangélicos, nós não passamos a ser assembleianos, batistas, presbiterianos. Nós fomos transformados, nós fomos vivificados. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou, nos dando vida na pessoa de Jesus. Aleluia. A salvação ou a regeneração é algo, portanto, que opera em nós por uma ação de Deus, assim como a conversão. Oh, aleluia. Você pode dar glória a Deus, porque você foi transformado, a sua vida foi mudada. Aleluia. Jesus disse assim, por isso que Jesus disse: é necessário vos é nascer de novo. Como pode, Senhor, um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura voltará a entrar no ventre de sua mãe? Jesus vai dizer: calma, calma, Nicodemos. O que eu estou falando é nascer da água e do Espírito.
Eu não estou falando de algo natural, Nicodemos. Eu estou falando de algo sobrenatural. Aleluia. Segunda coisa, a regeneração é um renascimento para uma vida nova. Veja que Jesus usa a expressão necessário é nascer de novo. É começar de novo. Em outro texto Jesus falou, aquele que não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo para você que não é evangélico, que está aqui ainda, para entrar no reino de Deus, você tem que recomeçar. E este recomeço não é apenas uma decisão sua, a sua decisão também conta. Esse renascimento é quando você diz, tá bom, Jesus, eu te reconheço como Salvador, eu sou um pecador, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E quando você faz isso, acontece o que Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele disse lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é justamente quando você diz, entra Jesus na minha vida, eu te recebo como meu Salvador. Aí vai dizer, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, aleluia. Essa expressão, cearei com ele e ele comigo, Jesus está querendo dizer, o que é a ceia? Nós vamos ter uma ceia hoje aqui. O que é a ceia? É um momento de comunhão, aleluia. Eu vou entrar na sua casa e vou ter comunhão com você. Você é seu amigo, você vai ser meu amigo. Eu vou ser íntimo seu. Eu vou morar em você, eu vou habitar em você. Eu e você andaremos juntos. Aleluia. É por isso que em 2 Coríntios 5,17 ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas, eis que tudo se fez novo. Então, a regeneração é um operar de Deus em nós, que gera em nós uma nova vida em Cristo Jesus. Aliás, é por isso que estamos hoje aqui celebrando esta ceia. É por isso que a gente veio hoje relembrar a morte de Jesus, celebrar a morte de Jesus, agradecer a Ele pela salvação, porque Ele operou esta salvação em nós. Quantos aqui um dia recebeu esta grande salvação em sua vida? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. É por isso que no processo da regeneração, o homem morre para o pecado e renasce para Deus. É de espantar que ainda tenha na igreja pessoas que estão aqui, mas vivem nas mesmas práticas do mundo. É claro que a regeneração, e mais na frente nós vamos falar mais sobre isso, porque eu vou falar ainda sobre a santificação que está relacionada com a doutrina da regeneração. Ela é processual, mas para ela ser algo crescente, que cresce em mim, que me torna cada vez mais firme no Senhor, eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que procurar Deus em oração, tenho que procurar Deus através da leitura da sua palavra. Imagine que você é uma planta,
E uma planta não pode, portanto, viver sem água. Imagine, portanto, que cessa-se de jogar água em uma planta. Ela morre. Você é uma planta do Senhor. Você é uma planta do Senhor. Aleluia. E em último lugar, eu vou terminar com isso. O valor da regeneração, isso aqui é algo importante, está acima dos valores dogmáticos. Está acima dos dogmas da igreja. Venha comigo para você poder entender isso, nesse último texto que nós vamos ler. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, presta bem atenção, meu irmão, a isso. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia. Ser uma nova criatura, ser regenerado, transformado, salvo por Jesus, está acima dos dogmas da nossa igreja. Às vezes a gente, deixa eu contextualizar um pouquinho isso aqui. Às vezes a gente está tão preocupado com os costumes da igreja, com os dogmas da igreja, e nós às vezes queremos ser mais fiéis aos dogmas da igreja do que ao fato de que ser nova criatura em Cristo Jesus vale mais do que isso. Aleluia. Porque quem é uma nova criatura vive uma nova vida. Quem é uma nova criatura vive uma vida cheia de Deus. Quem é uma nova criatura anda em novidade de vida. Quem é uma nova criatura obedece à palavra de Deus. Quem é uma nova criatura vive cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é uma nova criatura está sempre em comunhão direta com Deus. Aleluia. E isso não pode ser menor do que os dogmas da nossa igreja. Paulo estava falando para uma igreja legalista. Paulo estava falando para um povo que valorizava mais os dogmas da lei mosaica do que a graça de Deus. E Paulo disse: olha, nem a circuncisão, que é um valor dogmático dos judeus, nem a incircuncisão é mais do que aquilo que está acima disso, que é o fato de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Acontece que a gente esquece que somos novas criaturas, que fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e levantamos bandeiras que Deus não autorizou que nós levantássemos. Irmão, sabe, eu sou aqui da Assembleia de Deus, nossa Assembleia de Deus não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E coloca essas coisas acima do principal. Antes de eu ser da Assembleia de Deus,
Eu sou salvo em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já disse para a igreja aqui que vou aqui conjecturar algo. Não é que vai ser assim. Eu não creio que será assim. Mas vamos imaginar, brincar com essa imaginação. Eu já falei isso aqui uma vez. Vamos imaginar que naquele grande dia, quando você estiver entrando no céu, aí você vai, lá da frente tenha um anjo. Eu não estou dizendo que vai ser assim não, a Bíblia não fala isso não. Vamos conjecturar. E aí você chega na porta e pergunte ao anjo: Senhor, quem é que está aí dentro? Porque eu sou da Assembleia. Os assembleianos estão aí? E aí ele vai lhe dizer: não, meu filho, não estão aqui. Como não? Como não? Como não? Pelo menos os batistas estão aí? Não, também não estão aqui. Pelo menos isso, né? Que eu sou assembleiano, pensei que só eu ia para o céu. Eu sei que os batistas também não vão. Os presbiterianos, Senhor, estão aí? Não, também não. O pessoal da Universal estão aí? Também não. Da congregação cristã? Também não estão aí. Eu tenho para mim que o anjo é até capaz de perguntar: afinal de contas, meu filho, o que é isso que você está falando? Não, o que eu estou falando são os crentes lá da terra, que pregaram sempre que um dia chegaria aqui. Afinal de contas, anjo, quem é que está aí dentro? Ele vai dizer para você: você nunca leu a Bíblia? Aqui estão aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Aqui estão aqueles que foram transformados, que o Evangelho mudou suas vidas, que o Evangelho transformou as suas vidas. Aqueles que deixaram o roubo, o adultério, a prostituição, que deixaram a idolatria e tudo aquilo que desagrada a Deus, para viver de forma que agrade a Deus. Aleluia. Aqui estão aqueles que foram regenerados, que passaram pela lavagem da água, pelo Espírito de Deus. Aqui estão aqueles que se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia.